Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Se você ainda não é inscrito, por favor, eu peço para que você se inscreva, curta e compartilhe aqui o nosso conteúdo com as pessoas que gostam desses assuntos. Gente, eu nem sei, na verdade, como começar esse vídeo sem cair no mais do mesmo, porque parece que toda semana acontece um crime envolvendo alguém menor de idade. E é nessa semana, agora no finalzinho de junho, início do mês de julho, não foi diferente. Nós fomos surpreendidos na terça-feira. Surpreendidos, podemos dizer assim? Eu acho que sim, surpreendidos, porque a gente nunca imagina que coisas dessas estejam acontecendo com tanta naturalidade. Mas de um caso no Rio de Janeiro, né? É numa cidade mais interiorana ali do Rio, de um menor de idade, de 14 anos, que exterminou toda a família. Toda a família que eu digo é pai, mãe e um irmãozinho mais novo. Se eu não me engano, uma criança aí de 2, 3 anos de idade, salvo enganos. Por que ele fez isso? Ele justifica que a família estava atrapalhando o relacionamento dele, também com uma menor de idade, relacionamento totalmente virtual. Os dois nunca se encontraram. Com 15 anos de idade, essa menina tinha 15 anos de idade. E pasmem, ambos ali, eles já mantinham essa relação há cerca de 6 anos. Então, se você faz um cálculo, eles começaram a relação, gente, assim, criança de tudo. Qual foi o jeito desse menino aí eliminar a família? O pai era caque, tinha então uma arma em casa. A mãe tinha 2 empregos, o pai trabalhava muitas vezes viajando por conta da função que ele tinha. E, muito pelo contrário, o que as pessoas relatam é que esse menor de idade ele não era uma criança totalmente desassistida, largada no mundo. E que sim, que ele vinha de uma família muito carinhosa. Mas, no domingo, por pressão desta namorada, que simplesmente dizia: se eles não deixam, claro que nenhuma família, pelo menos que eu acho, né, minha humilde opinião, vai deixar uma criança de 14 anos atravessar o Brasil para encontrar uma namorada virtual. E ela achava que a família dele era obstáculo, então ela ficava falando: elimina logo ele, seja homem. Então, segundo ela, ele virou o homem, né, no domingo, quando ele liquidou toda a família. E qual foi a desculpa, né? O meu irmãozinho mais novo comeu vidro. Ele deu essa desculpa pra avó. E a avó, coitada, ficou rodando com ele em todos os hospitais tentando achar onde estava a família. Isso é de uma crueldade, assim, medonha. Ah, Rita, mas o pai dele tinha uma arma dentro de casa. Sim, foi com essa arma, mas nada justifica o que foi feito. Claro, a justiça descobriu, a avó descobriu, há relatos que ela sumiu com a arma do crime, mas dá para entender, porque ela estava com medo que prejudicasse o filho dela, porque ela não sabia como funcionava, na verdade a arma era legalizada. E, no meio da investigação, esse garoto, ele não mostra nenhum arrependimento. Ele disse que faria de novo, só que ele faria melhor para que ninguém o descobrisse. Chamou a família de nojentos. Escutem bem, de nojentos. O pai, a mãe e um irmãozinho, gente, que não podia nem responder por ele direito. Essa namorada, claro que ela foi atrelada aí dentro de todo esse caso, e a polícia matogrossense começou a agir também aqui em contato com a polícia do Grande Rio, né, ali dos municípios do interior do Rio de Janeiro. Chegaram na casa dessa moça. Falo moça, porque pra mim a menina de 15 anos ela não é criança, mas ela também não é adulta. E, surpreendentemente, a mãe disse aos policiais que fazia anos que ela não tinha celular. Porque uma vez ela encontrou um conteúdo no celular da filha que ela não gostou. Então essa criança não tinha celular, essa moça não tinha celular. O único meio de comunicação ali dela entrar na internet era um computador da família que ela precisava usar ali na escola, tal, então todo mundo usava. Tanto que essa mãe falou: "Olha, eu abro para vocês verem o conteúdo". Gente, o que deixou essa mãe pasma? Esse menino, ele só não deu cabo da família dele, como registrou,
para que esta namorada visse como a mãe dessa garota seria próxima a ser tirada do caminho. A única pessoa que eles iriam poupar era o pai da menina, porque, segundo ela, era quem trazia o cash para casa. Obviamente, essa mãe se choca e a polícia se choca em dobro, porque pegam aí no computador dessa adolescente outros contatos, ou seja, ela também mantinha contato com outros menores, incitando aí coisas que não são legais. Como vai ficar tudo isso? Eu quero ser bem objetiva e bem clara com vocês. Menor de idade, a lei não julga como um crime que, por exemplo, eu, Rita de Cássia, cometeria com 39 anos de idade. Eu sim, é crime, eu sou julgada como adulta. Ele faz uma infração. Ele é chamado de menor infrator. Então, ele vai ficar perante a lei até 3 anos numa medida socioeducativa. Aqui em São Paulo é a antiga FEBEM, a Fundação Casa, para quem não conhece. Nos outros estados, cada um tem aí uma classificação para essas casas que recebem esses menores de idade. E como funciona? Esses dois, eles vão provavelmente fazer alguma socialização ali, ou aprender alguma coisa dentro da fundação, algum curso, tal. Passar por psicólogos, por psiquiatras, por médicos. Depois, eles continuam estudando ali dentro, porque é um direito do menor de idade. Não é uma cadeia. Para muitos, óbvio que é um estágio para cadeia, porque já está ali no meio da criminalidade, já é conduzido à criminalidade. Mas e aí eu pergunto para vocês, 2 menores de idade, com uma família totalmente zelosa, um de uma parte como o outro também, não eram para ser conduzidos ao crime, não eram para entrar no crime, mas entraram. E é uma coisa que a gente precisa muito repensar. Por quê? E eu falo com propriedade para vocês, porque eu comecei a minha carreira dando aula dentro de uma fundação. E eu não sei se vocês sabem, acredito eu que sim, mas uma criança que comete um crime desse, ela não é fichada. Quando ela cumprir a pena dela, que é até 3 anos, não significa, tá, que serão 3 anos. Se eu não me engano, era 3 anos e 1 mês. Mas, enfim, ela sai com a ficha limpa. Então, vamos supor, esse menino ele pode voltar para a sociedade, namorar com a sua filha, namorar com a minha filha, namorar com a minha sobrinha, com o meu sobrinho. E você não saber o que ele fez no passado. Ele pode ser, bom, assim, devolvido para a sociedade e você conviver com ele, sem saber do que ele é capaz. Ah, Rita, mas o pai e a mãe não percebeu. Gente, muitos profissionais, assim, maravilhosos, como o Dr. Guido Palomo, fala que, às vezes, eles não manifestam sinais, eles fazem como o fizeram. Claro que a polícia está de parabéns, tanto a polícia do Mato Grosso como a polícia do Rio de Janeiro, porque primeiro, é um namoro virtual, vamos ver se era, mesmo com uma menor de idade, se ele não estava sendo lubridiado, se ele não estava sendo enganado. Isso é um trabalho essencial de ser feito. Ela, se realmente ela pegar aí 3 anos, ela sai maior de idade. Ele vai voltar para a sociedade com 17 com a ficha limpíssima. No caso do Champinha, não sei se vocês recordam, tem vídeo do Champinha aqui no canal também, é um vídeo mais antigo, mas para mim é um dos vídeos mais importantes aqui do canal. O Champinha, ele começou numa fundação, tá? E o Champinha, se eu não me engano, ele passou por uma das fundações que eu dei aula. Só que descobriam que era ele. Então, tinha que prezar a segurança dele também, por incrível que pareça, né? E uma junta psiquiátrica, assim, não decidiu, decidimos, né? Mas diagnosticaram que é diferente. Fecharam ali um fechamento médico, né? Um estudo médico em cima de um paciente que o Champinha, ele não poderia retornar para a sociedade. E o que acontece? O Champinha, desde aquela época, ele está interditado pelo Estado de São Paulo na Casa Experimental de Saúde, que fica aqui na Vila Maria,
se eu não me engano, Zona Norte de São Paulo. Fica entre Vila Maria e o Tatuapé ali, Pari. Tem aquele pedacinho. E ele não sabe se qual vai ser o futuro dele. Seria muito interessante que no lugar de pensar em devolver uma pessoa que é capaz de fazer uma coisa dessa pra rua e medicar ela no CAPS, né? É porque vai lá e toma um remedinho. Se pensar, se avaliar esses menores de idade que cometem esses crimes e afastarem eles, aliás, da sociedade. Rita, mas é um erro, são crianças. Não, gente, vocês me perdoem. Eu já acho um absurdo aqui no Brasil você com 16 anos poder decidir quem vai te representar no teu país e com 16 anos você comete uma barbárie dessa, ou mais jovem, como é o caso aí dos dois, e você não pode responder. Claro, tem casos e casos. Tem casos que o menor de idade, ele é conduzido aquilo pelo meio que ele vive. Vamos supor, uma mãe usuária de entorpecente que tá na rua, tá grávida, pare, e aquela criança já nasce ali. Tem casos e casos, gente. Vocês entendem? Não é bater o martelo, vai ficar ali. Não é isso. Mas essas leis, elas precisam de uma revisão. Porque hoje as coisas estão ficando muito normalizadas. Eu sou menor de idade, eu vou lá, eu faço uma barbárie contra a minha própria família porque eu ouvi um não. Gente, onde é que a gente vai parar? E tá normalizado, eu vou lá, ceifo a vida de todo mundo. Eu vou pra uma Fundação Casa, no caso aqui de São Paulo, como eu já disse, Fundação Casa. O máximo que eu vou ficar lá são 3 anos e eu saio de ficha limpa. Não, gente. Há uma necessidade de se rever isso. E a força tá na sociedade. Na sociedade escolher quem elege, escolher quem vota. Porque o que mais falta acontecer, meu Deus do céu? Não falta mais nada. A culpa é da internet, a culpa é do Discord. Tudo que você usa pode ser usado pro bem ou pro mal. Há necessidade dos pais policiarem melhor os filhos. O seu filho pode estar no WhatsApp. Se ele quiser usar o WhatsApp pro mal, ele vai usar. Se o seu filho quiser passar um bilhetinho com algo ruim, ele vai passar. Então, há necessidade de se observar os filhos. Mas aí, há uma realidade que a mãe, 2 empregos, o pai nem sempre está em casa. Então, gente, ou se engrossa mais as leis, onde é que a gente vai parar, né? Porque vamos falar uma realidade também. A gente trabalha o dia inteiro para sustentar a casa da gente, a vida da gente. É lógico que a gente tenta dar o do melhor pro filho, dar atenção pro filho. Porém, se um ser desse desvia para o outro caminho, nem sempre, tô falando que nem sempre, a culpa são dos responsáveis. E uma coisa muito interessante, escutem mais quem convive mais com os filhos de vocês, escutem mais amigos, professores, pessoas que fazem mais parte da vida de vocês por um período maior. Mas fui eu que vi nascer sem você viu nascer. Mas os pais dessa criança também o viram nascer e não sabiam que ele era capaz disso. O recado tá dado. Não quero que soe de uma forma grosseira, né? Mas é um alerta. E um alerta imprescindível para toda a sociedade, porque ninguém tá imune à violência. E violência de menor de idade que sabe que não vai dar em nada, piora a situação. Eu vou ficando por aqui, se inscreve, o Douglas vai deixar aqui as redes sociais em algum lugar. Ele tá imitando Chaves aqui, porque tudo ele mesmo. A minha filha tá escondida. Vídeo todo dia no canal. Tem os especiais do Raul aí que estão saindo todos esses dias. Vou fazer também um comentado. Comentado? Comentado que fala, né? Crítica, o que você quiser. Uma crítica sobre a série da Globoplay. Quinta-feira tem sempre aí os casos criminais que cada vez estão deixando a gente mais revoltados. Mas nós, como sociedade, não podemos normalizar esse tipo de atitude, esse tipo de ato. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.